Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, podcast onde a gente faz uma fofoca boa e falando da vida e do negócio dos outros. Esse episódio nós estamos falando sobre processos operacionais, dentro de uma trilha de Conversas na Janela, falando sobre processos para empresas, com a 3S Corp. Então, já falamos de processos comerciais, processos para pessoas e agora processos operacionais com Gabriel Spohr, CEO e também fundador do Grupo 3S Corp. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Larissa. É um prazer a gente poder estar conversando, falando um pouquinho mais da 3S, algo e uma coisa e uma empresa que eu amo de paixão, né? Que eu fundei junto com meu querido sócio e amigo Lucas. Então, um prazer poder contribuir e compartilhar um pouquinho de tudo que nós já vivemos e construímos nesse pouco mais de uma década, agora o 12º ano. É isso aí. Eu sou diretora da Upsell Comex, que é uma das frentes, né, uma das verticais dentro do Grupo 3S. Então, somos parceiros da luta, da lida aí do dia a dia dentro do comércio exterior. E o Lucas e o Gabriel têm uma grande trajetória dentro do comércio exterior, nessa dupla que praticamente parecem irmãos, né, Gabriel? A gente diz juntos. E eu acho legal tu contextualizar, né? O Lucas já passou por aqui. Quem estiver ouvindo a gente nesse episódio, se voltar, vai ouvir o Lucas falando sobre gestão e produtividade e também falando sobre processos comerciais nessa trilha. Mas é legal trazer um pouco da tua trajetória, te apresentar para a galera te conhecer também. Legal, obrigado. Gabriel Spohr, né? Sou um dos CEOs e nós temos 2 CEOs na companhia, porque eu e o Lucas entendemos que poderíamos, em vez de ter uma cadeira, temos um sofá para 2 lugares, e assim fazendo uma divisão um pouco muito jogral, que eu e ele acabamos fazendo um bate-bola, né? Nos dividimos na frente, agora eu sou focado 100% em processo, e o Lucas focado na frente comercial, né? Mas juntos tocamos. Temos uma carreira já de 12 anos trabalhando juntos dentro da 3S, desde que a gente fundou. Mas eu venho da área de serviços, né? Então, anteriormente, a parte de Comex, comecei em contabilidade e tenho uma boa bagagem, não sou formado em contabilidade, mas tenho praticamente a faculdade toda de contábeis. Troquei para Comex e depois troquei de novo para administração com ênfase em empreendedorismo, novos negócios. Então, esse é um dos motivos de a gente ter uma diversidade maior de negócios, né? Eu e o Lucas estamos focados em Comex, mas de vários negócios dentro da área de Comex. Então, irmãos, porque são 12 anos de 3S, mas são 15 anos, um pouquinho mais, já trabalhando juntos, lado a lado, né? E comungamos de muitos valores, né? Que são os valores da 3S. E então, por isso, talvez, essa familiaridade de ser irmãos, porque temos valores muito próximos, além de, obviamente, ele ser um pouquinho mais novo que eu, até poderia ser irmão de fato. É verdade. E, Gabriel, agora eu fiquei curiosa. Eu sei um pouquinho da história, mas a gente tendo esse bate-papo, a gente consegue aprofundar mais. O que te fez sair da contabilidade e ir para o comércio exterior? Eu tenho embora no dia a dia não pareça, eu desenvolvi uma inteligência emocional muito elevada nos últimos anos, porque o Comex me exigia isso. Me obrigou? Me obrigou. Eu comecei em contabilidade, adoro números, sou apaixonado por números, sou apaixonado por dados, né? Mas mais do que isso, eu sou apaixonado por inovações e criatividade. E quando eu fiz o vestibular, né, 18 anos, aquela coisa toda, né, o que eu vou fazer e tal, eu disse, faz sentido, uma coisa que eu tenho paixão, números, fui para a contabilidade. Passei muito bem em contabilidade, cursei 2 semestres, fui trabalhar no escritório de contabilidade, então, seguindo tudo, comecei lá na escrita fiscal, motoboy, e todo o trabalho de rua eu fazia, só que era muito parado, muito calmo, né? E aí, por mais que eu amasse números e tudo mais, o meu senso de criatividade, de inovação, ele ficava ali. Não tocava o telefone, não tinha interferência de clientes, de fornecedores, tocava a famosa Rádio União, que toca muito no Rio Grande do Sul, aquela musiquinha de contabilidade, disse, isso não vai dar certo. E aí, não chegou a dar 3 semestres, eu já pedi a troca de curso, equivalência de cadeiras, para ir, então, trabalhar no Comex, onde eu tinha uma oportunidade de já ir para uma outra empresa, né, eu tinha uma porta aberta e eu fui imediatamente. E lá eu fui trabalhar dentro da área do financeiro, nem necessariamente da área do Comex. Então voltei para a área de números,
E a minha trajetória dentro do Comex começou pela parte do financeiro. Eu comecei de trás para frente. Então, tudo que a parte operacional vai desenvolver e vai realizar, ela culmina no financeiro. E aí eu li todos os documentos, aprendi o que estava fazendo. Primeiro executava, né? Aprende fazendo o que está fazendo. Beleza. E fui fazendo, e depois comecei a entender o que eram os documentos que estavam transitando pela minha mão. Tinha um volume muito grande de exportação e também de importação. E fui aos pouquinhos entendendo as diferenças de um aéreo, de um marítimo, de um rodoviário, de modal e de Incoterm, e fui me aprofundando, fazendo outros tantos cursos, além da cadeira da faculdade, que eu sempre levei a faculdade muito mais lenta. Nunca fui um cara muito focado na contabilidade, fui muito mais focado em prática, e quando eu saí do escritório de contabilidade, trabalhei por uns 3 meses em 2 empregos. Fiquei ainda fora do horário, trabalhando no escritório de contabilidade, enquanto eles estavam contratando e botando alguém para deixar em dia o que eu tinha compromisso, que era um escritório pequeno, e depois eu aí segui a vida direto só no Comex. Nessa empresa eu trabalhei quase 4 anos, e ajudei a fundar uma outra antes da 3S, fiquei mais 3 anos para 4, e depois, então, com o Lucas, nós fundamos o que vem a ser hoje o Grupo 3S Corp. A ideia, inicialmente, foram só 2 empresas, a Trading Company, que é a Winning, e a empresa de logística, que é a Leader Logistics, e depois a gente fundou, então, a Holding 3S, que abarca todos os serviços que a gente tem hoje. Muito bom. É muito mais pela inquietude e a vontade de poder inovar, entregar soluções a mais, e não esperar que a demanda viesse até nós. Nós íamos buscá-la, né? E esse valor que vocês têm, de fato, se reflete em toda a trajetória da 3S, né? Na velocidade, na inovação, na execução de serviço. Isso a gente vê no dia a dia, né? Muito obrigado. Mas que bom que ainda consegue se ver isso, né? Embora já seja maior, né? Tenta-se pensar em células menores para que tenha a possibilidade de inovar mais rápido, né? Porque inovar em tudo é um dos temas que a gente vai acabar falando, né? Mudanças. Numa empresa, quando fica um pouco maior, se torna um pouco mais difícil, né, fazer mudanças bruscas de direção. Muito bom. E, Gabriel, eu acho também importante a gente contextualizar por que os processos são tão importantes dentro da 3S. Porque a gente está falando aqui de uma holding, né, voltada para soluções e serviços para comércio exterior, mas nem todo mundo que está ouvindo a gente conhece sobre as rotinas e as práticas do Comex, né? Sem processo, nós somos uma empresa, uma indústria de serviços, podemos assim pensar de forma simplória. Uma indústria são máquinas, consegue ter uma certa previsibilidade, preditividade, manutenções, mas nós não temos isso, nós somos pessoas. E dentro de pessoas, nós temos uma série de variáveis, né, e alternâncias, né, que podem estar acontecendo. O que os processos fazem? Eles nos dão um direcionamento do como fazer aquela operação, de como conduzi-la, para que a gente busque, obviamente, ter uma estabilidade maior e uma menor incidência de variações no resultado final. Obviamente, né, mesmo que a gente embarque em uma série de serviços, uma carga de importação, por exemplo, ela passa na mão de dezenas ou centenas de pessoas, né, que podem ter uma interferência no final do processo. Mas as variáveis que estão sob o nosso controle, tendo um processo bem definido, os procedimentos bem escritos, a gente tem pelo menos um bom patamar, uma boa base para a gente estar seguindo e diminuir essas variações e possibilidades de erros, já visto, principalmente num processo de importação, erros normalmente são penalizados com valores financeiros, ou seja, multas e atrasos que ocasionam excessivas armazenagens, demurras, e na exportação a mesma coisa acontece, talvez não com tantas penalidades, mas vão atrasar uma venda, um embarque de exportação, automaticamente vai desencadear um desgaste entre vendedor e comprador, então também tem sempre um prejuízo somatório grande, né? E isso que os processos bem desenhados visa a diminuir esses resultados indesejáveis ou anomalias, né? Como a gente pode chamar num termo mais gerencial. Perfeito. E são muitos riscos, né? Tu acabou de colocar, né? São muitos riscos que geralmente impactam principalmente dentro do pilar financeiro, mas insatisfação do cliente, enfim. Envolvimento, que é um dos nossos, que é o lema, na verdade, da 3S esse ano, né, transformar clientes em fãs. Então, são riscos muito sérios, né, dentro do comércio exterior, por isso é tão importante. Muito importante esse nosso mote desse ano, que é o transformar de clientes em fãs, e quando a gente pensa cliente, sempre se pensa primeiramente nos clientes externos, mas nós temos hoje praticamente 200 clientes internos, que são fundamentais que sejam fãs, porque esses que
que somos todos nós, você, eu e todo mundo que está aqui, que vão transformar o nosso cliente externo em fã realmente da nossa marca. Primeiro, eu preciso ter um fã interno para que esse, por sua vez, atenda bem o nosso cliente. E esse processo, procedimento bem desenhado, vai possibilitar também que essa pessoa que esteja na linha de frente com aquele cliente naquele momento tenha condições de realmente dar um bom atendimento e não tanto executando a função braçal, né, de executar o processo. Então, isso também passa muito por ter um procedimento bem desenhado, onde a gente puder embarcar tecnologia para diminuir, né, a mão humana, né, e que a pessoa tenha condições de dedicar o maior tempo para a estratégia, para atendimento, para se qualificar realmente e ser um braço e não um terceiro do cliente, né, ser um braço da empresa no que tange ao comércio exterior. Muito bom. Pelo menos é a forma como a gente pensa, né? E como faz, né? Como faz, né, Gabriel? E, Gabriel, eu falei isso na conversa na janela com o Lucas, né? Eu faço o papel aqui das perguntas, mas eu tô mergulhada aqui dentro, né? Então, eu não vou dar spoiler, eu só faço as perguntas. Então, mas... Vai tentar, né? Eu fico tentando aqui não dar spoiler, né? Eu já puxo a pergunta porque eu acho interessante. Mas, já dizendo, né, porque eu acompanho, o processo de mapeamento, né, a rotina de mapeamento dos processos dentro da 3S é feita de forma muito minuciosa, com muito detalhe, principalmente contigo e o Lucas, né, à frente de todas as verticais do grupo, e os processos permeiam, né, as empresas do grupo, tem passagem de bastão entre as empresas. Como é que acontece esse processo de mapeamento dos processos? Esse processo de mapeamento dos processos, né? Perfeito. Nós já fizemos várias vezes o mapeamento de processos, porque eles estão sempre em constante transformação, haja visto trocas de sistema, trocas de processos com a Receita Federal. A última vez, e a que está ainda acontecendo, né, nós contratamos uma assessoria externa para que junto dos nossos times, né, de lideranças, mas principalmente das pessoas que estão no dia a dia, que executam a operação e onde realmente sentem a dor, participem. Então, a gente fez squads para cada área, departamento, né, para participar do mapeamento. Porque, afinal de contas, no final do dia, são elas que estão fazendo aquela operação, aquele desenho, aquela execução. E aí, não só participar e dizer como está feito, o papel do consultor externo, que hoje nos ajuda, é ele cutucar mesmo, tá, mas e essa é a melhor forma? Não poderíamos fazer assim? Junto à área de tecnologia. Então, melhorias que a gente possa fazer tecnológica para diminuir ou gerenciamento de risco, ou margem de possível erro, ou aplicar POCAIOCs, né, que são sistemas à prova de falhas, para que a gente não tenha possibilidade de errar. Então, hoje, pegar uma área de departamento de desembaraço e importação, participa o gerente, participa o coordenador, participa os analistas e participam assistentes para fazer todo o mapeamento, porque dentro do mapeamento tem uma série de tarefas e tem várias subtarefas. E aonde tem o ponto de contato com o cliente, onde tem um ponto de contato com outra área, onde tem um ponto de contato financeiro, porque realmente a passagem de bastão, ela acontece. Então, vou ter uma anuência de LI, a operação vai fazer, vai ter uma interferência do financeiro, pagamento da taxa, volta para a operação, encaminha com um comprovante pago, vai para o órgão anuente, volta. Então, todo esse mapeamento e como faz para que não seja perdido, né, na passagem de bastão, uma informação ou outra, ou atraso, porque se não executar uma atividade, não pagar na data, ou não mandar para o órgão anuente, a mercadoria não vai, a licença necessariamente não vai anuir. Então, como fazer isso? Importante mapear muito bem e esses micro detalhes, porque muitas vezes se faz já no piloto automático. Não. Então, por isso que quem está fazendo tem que estar ali junto, participando, e aí, como tu bem disseste, eu e o Lucas participamos de todos eles, não no mapeamento, para não ter uma interferência, em todos eles, em alguns sim, mas outros na apresentação, em todas as apresentações de todas as áreas que envolvem, desde a área de compras, a área financeira, a área operacional e a parte de ingestão que está sendo mapeada nesse momento agora, que tu já conversou com a Andressa, mas ela está passando pelo mapeamento, mapeando tudo e vendo como a gente pode melhorar a performance que a gente tem ali e melhorar a performance, entregar mais, executando menos, né? Como a gente pode fazer muito melhor o que nós estamos fazendo para que o nosso cliente interno e também o cliente externo percebam isso e a gente tenha, então, realmente de transformação e fãs. Porque dentro disso, do mote, né, tem as pesquisas internas, né, e a de engajamento e a do ENPS, que a gente busca ter sempre promotores da nossa marca internamente também. E eu achei que tu trouxe um pilar muito importante agora sobre o mapeamento de processos, que é a gestão do conhecimento.
porque é muito comum a gente no dia a dia, né, ficar, e a gente vê isso aqui no podcast, inclusive, em que a gente, falando entre nós, dentro da mesma empresa, a gente fala de algumas coisas que são automáticas para a gente no dia a dia, e assim é com os processos, né, tá na nossa rotina, é muito automático, e o mapeamento, e principalmente da forma como tu falou agora que acontece na 3S, né, vocês colocam várias pessoas envolvidas, são olhares diferentes, isso aí soma para ter vieses diferentes, né, sobre cada processo, cada demanda. Perfeito, e um pouco desse papel meu como líder agora na área de operações, porque eu não era, eu estou agora focado nessa área a partir de abril, né? Eu não tenho que ter todas as respostas. Eu tenho que participar da construção dessas respostas, né? Então, eu preciso ouvir. Gabriel, deixa eu te perguntar, tu falou desse último ciclo de mapeamento, né, que foi com consultor externo. Esse ciclo levou quanto tempo? Rolando. Ele ainda está rolando? A gente fez um mapeamento inicialmente de algumas áreas, que seriam as principais áreas produtivas, né, que são as que executam tarefas, e foi um sucesso. A gente enxergou várias anomalias, várias desconexões, vários pontos de melhorias. Então, estamos implementando, muitas delas precisam de parte de tecnologia, outras foram necessárias mudar processo, mudar o ERP, então isso leva mais tempo. A partir desse resultado positivo, nós começamos a mapear as áreas de apoios, marketing, gente de gestão, área de tecnologia, área de compras, área financeira, toda a que não executa a operação de fato, mas que apoia, e como tu bem disseste, né, o bastão passa por elas também. Então, e como ficou claro também no mapeamento que todo o processo, ele permeia por cada área e todas as atividades são dependentes e correlacionadas, obviamente faz sentido que a gente mapeie tudo. Então, no total, isso vai dar pouco mais de 1 ano, deve dar próximo de 1 ano e meio, total no mapeamento de todas as áreas que nós temos dentro do grupo, né, não especificamente dentro do serviço core inicial, que nasceu a 3S, ela está indo até para as áreas do centro logístico e para outras tantas áreas que nós temos para que a gente tenha. Por exemplo, está mapeando agora a área de análise de crédito, né, que é uma área que fica dentro da 3S, mas ela está fora. Ela fica como um comitê que participa e que vai dar a opinião sobre os dados que a gente está recebendo de uma avaliação de algum crédito, ou de aumento de limite, ou de redução, quando é o caso também, né, para que a gente mantenha a nossa segurança dentro da companhia. Muito bom. E, Gabriel, dentro desse ciclo, tu falou aqui de vários pontos importantes no mapeamento de processos, mas a prioridade, como é que isso começa? Começa do ponto de vista da esteira, ou é de onde está acontecendo o gargalo, né? Enfim, como é que isso acontece? Pareto. Começamos com o Pareto. Né? Pareto. 80% do nosso volume, né? Vamos focar nas áreas principais. E aí é importante, né, a gente ter o engajamento, né, a participação de todo mundo, porque eles vão fazer mais trabalho. Vão ter que executar muitas vezes todas as atividades, o comitê ou o squad que está participando, e ainda assim vão ter que participar daquele momento de mapear. Então, nós pegamos as áreas que têm o maior volume de operações e, possivelmente, as que têm o maior número de desconexões já sabidas, porque a gente nota pelas RNCs, né, que a gente está com algum problema ali. Então, essas foram as primeiras a serem mapeadas, para que fique evidente e a gente torne isso de conhecimento geral, que a gente tem um problema. Faz parte dos problemas. Nós somos serviço, então todo serviço é natural termos problemas e a gente nunca vai conseguir zerar isso, né? Nosso objetivo é buscar o mais perto de zero possível. Mas esses foram os primeiros. Então as áreas que têm o maior número de pessoas, o maior número de processos circulando e o maior número de tarefas foram as primordiais dentro de uma cadeia também de possibilidade de agenda do time, porque não é impositivo. Né? Isso tem que ser participativo e colaborativo, onde todo mundo tem que vir por vontade e participar e dar a sua opinião, dar a sua sugestão, né, e trazer a realidade de como é e como eles poderíamos estar fazendo. Então, senão a gente vai estar mapeando alguma coisa, mas não vai ter um real sentido de trazer a melhoria contínua que se busca, né? Então, por isso que eu disse, já mapeamos várias vezes. E vamos mapear mais vezes, né, porque a partir do momento, mapeamos agora, fizemos melhorias, encontramos um novo modelo, vai entrar num círculo vicioso, vamos chamar assim, um redemoinho. Daqui a X tempo, vamos ter que ver quais melhorias a gente pode fazer, remapeando, buscando, porque vai ter que mudar a tecnologia, vai ter que mudar as ferramentas, e a gente tem que trazer uma nova abordagem para ganhar uma escala de performance maior ainda. Bom, vamos esclarecer para o povo o que são as RNCs? Claro, são os registros de não conformidades. Isso é bem legal a gente contar. A gente tem o registro de todas as não conformidades, a gente tem uma área de qualidade dentro do grupo, né, que fica a cargo de
receber, né, inicialmente foram 100% delas externas, ou seja, que o impacto fosse o cliente, né, então o comercial, por vezes, abre, já que o cliente acaba não abrindo o comercial, abre as RNCs que eles notaram, onde teve impacto para o cliente, mapeando qual foi o impacto, qual foi o problema, e dentro do entendimento deles, cai para a área de qualidade. A área de qualidade pega e vai tratar isso com a área que foi apontado o problema. E muitas vezes, as RNCs são complexas de encontrar uma solução, mas eles têm objetivo, qualidade mais departamento, de encontrar a causa raiz. E muitas vezes a gente tem que remapear, realinhar e escrever novamente um procedimento mais adequado, porque teve alguma variável que nós não tínhamos mapeado que possa ter acontecido. Outras vezes são erros que, por não cumprir um processo, não cumprir um procedimento, que possam estar acontecendo, mas nada passa em branco. A partir deste mês também temos as RNCs internas, ou seja, nas passagens de bastões entre áreas, também estão sendo registradas, para que a gente tenha a possibilidade de saber, ter os dados para poder analisar e buscar soluções. Então, todo mundo busca não ter RNCs. A RNC é uma bênção dentro da companhia, significa que a gente tem a oportunidade de estar melhorando. É verdade. Né? Ninguém gosta de receber uma crítica, ninguém gosta de saber que fez alguma coisa errada, mas graças a Deus a gente tem a possibilidade de receber esse feedback e buscar uma melhoria e entregar uma solução. O objetivo junto é buscar a solução, encontrar a causa raiz, resolver o problema e dar o retorno para o cliente externo e para o cliente interno, já que nós temos as RNCs internas também, para que a gente tenha, né, a resolução disso em definitivo. E não quer dizer que não vai tornar a acontecer. Se nós não conseguirmos criar um POCAIOC, um dispositivo, um procedimento da prova de falhas, né, isso pode voltar a acontecer. E aí a gente tem que estar vendo qual é a recorrência disso e que solução a gente pode trazer de tecnologia ou ferramenta para que a gente elimine, né, essa falha ali e vão aparecer outras mais ali na frente. Muito bom. E, Gabriel, tu está falando a todo momento, né, um dos valores da 3S, né, que é a valorização das pessoas, né, e tu está falando muito sobre isso, né, sobre como as pessoas, os squads, participaram de todo esse mapeamento. Como é que aconteceu esse envolvimento da equipe diante de todo o mapeamento? Foi feita a apresentação do nosso objetivo de mapear, né, e nós somos hoje praticamente 200 pessoas. Tu teve já a oportunidade de conversar com a Andressa, né, o desafio que ela teve aí nos últimos 2 anos e como foi tão rápido e tão intenso, a gente às vezes esquece as datas de checkpoints ali, né, que realmente em 2 anos a empresa quadruplicou de número de pessoas, de tamanho em faturamento foi muito mais que isso, mas o dia a dia são todos nós e essa loucura, né, porque se tem 200 pessoas, eu não faço ideia quantas entrevistas internas também são feitas, né, pelas BPs, então isso é importante a gente ter esses dados. A Andressa tem, eu não tenho isso de cabeça agora, mas as pessoas são fundamentais, e sem o engajamento, sem chamá-las, sem prestigiá-las, o comitê todo da primeira área chamo de comitê da primeira parte do mapeamento da parte operacional, tinha umas 30 a 40 pessoas no total, né, que entre todas as áreas, não foram todas de uma vez, na reunião de apresentação geral todo mundo participou. Teve eu e o Lucas como sponsors do projeto, né, da importância de tudo isso, assim como na entrada, como na entrega do projeto, a gente sempre está junto, ouvindo, participando, e aí como facilitador também de fazer o processo de transição, né, porque muitas vezes a gente tem que implementar recursos para encontrar uma solução nova de ferramenta ou tecnologia. Então, mas tudo isso não faz sentido nenhum se a gente não tiver engajamento das pessoas, nós não tivermos as melhores ferramentas, mas a gente não fazer o melhor uso delas, as pessoas não estão engajadas, não estão comprometidas com essa mudança, a gente não vai ter sucesso. E o objetivo disso não é simplesmente a gente crescer mais, faturar, a gente ter um resultado melhor no dia a dia operacional, diminuir o estresse, diminuir a sobrecarga, diminuir o excesso de retrabalhos, para que a gente tenha mais produtividade, se sentir mais produtivo com o que a gente está fazendo, entregando no dia a dia. Então, o fundamental é nós ouvirmos para quem está doendo, né? Quem está participando daquela execução, que é onde dói. Pô, eu tô cumprindo horas extras excessivas, tá me doendo, esse processo não tá legal, vou executar, mas eu preciso que escrever minha melhoria, porque eu tenho como colocar. Então, precisamos ouvir isso, né? E trazer essas buscas de perfeições. A gente tem que sempre buscar as entregas pensando na perfeição. Não conseguimos ainda entregar a perfeição, mas quais as etapas que nós temos que cumprir, quais os passos que vão nos fazer chegar mais perto dela e com a menor variação possível, né, de resultado final. Muito bom. E tu trouxe aqui pontos bem relevantes, né, Gabriel, dessa busca da causa raiz, né? Então, tá doendo nas pessoas, né? Se tá doendo nas pessoas, tem problema operacional, vamos resolver. Então, é muito bacana a forma como esse ciclo acontece e deixa tudo muito mais eficaz, né?
Perfeito. Dor faz parte, né? Só tem que buscar resolver ela. Não adianta ficar caminhando com um prego no pé, né? Você tem que parar uma hora e tirar o prego, né? Tem até tu tá falando, eu me lembrei de um livro que eu li no ano passado, um livro bem rapidinho, inclusive recomendo para todo mundo, que é Problema Zoba, que é do Roberto Chiniachinsky. E ele fala sobre isso, sobre como identificar problemas, a causa raiz, como engajar pessoas. E a gente tem que querer. Tu trouxe esse viés aqui agora, né? Ninguém gosta, mas é resolvendo o problema que a gente encontra oportunidade, que a gente evolui. Então, muito bom. Ter problemas, receber os problemas, receber as críticas, né? É o melhor feedback do mundo. Tem a oportunidade de melhorar, né? Seja ele muitas vezes um feedback que tu pode encarar como pessoal. Mas leva para casa, processa e vê se realmente não está fazendo sentido, mas principalmente no nível de empresa, né? E recorrentemente a gente recebe falhas, né? E graças a Deus a gente tem a oportunidade de corrigir elas, mas se a gente não receber o feedback simplesmente por acaso perder o cliente, a gente não teve nem a oportunidade de melhorar, a gente não sabe o que fez o cliente perder, né? E sabemos que o preço não é o principal fator depois, né? Então, normalmente é por erros operacionais, falta de atendimento que fazem perder o cliente. Se a gente recebe um feedback negativo, graças a Deus nós temos a possibilidade de estar corrigindo isso. Muito bom. E, Gabriel, quais as... E só um parênteses, tu falou de livro, eu sou fã do Vincent Falcone, né? Sim, então, o Gabriel de fato, é verdade. Tem uma bíblia de informações sobre o processo, sobre gerenciamento de anomalias, e das teorias, e sobre como tratar todas essas anomalias. Então, eu sou fã, e eu, por hábito, tenho de fazer as... É isso. Tem vários desse lá na sala dele. Tem. E vamos lá, vamos falar também, Gabriel, de barreiras que são enfrentadas, né? Dificuldades que são enfrentadas na hora desse, não digo do mapeamento, né? Mas na hora de implementar as mudanças, né? As pessoas acostumadas, tu falou sobre isso, né? Pessoas fazendo tudo há muito tempo, de forma automática, na hora de implementar as mudanças, quais são essas barreiras? Como é que vocês lidam com elas, né? Ninguém gosta de mudança, né? Mas, assim, a história da 3S é legal porque eu adoro metáforas e as mais bobas possíveis, né? Então, dor de barriga não dá uma vez só, né? Então, a empresa já passou por muitas dores de barriga, eu e o Lucas já sofremos de dor de barriga drasticamente, então a gente aprendeu a se acostumar com a zona do desconforto, né? Então, a zona do desconforto é onde tem um crescimento. Para tu chegar nela, tu tem que, obviamente, buscar uma mudança, já que o cúmulo da insanidade é querer resultado diferente, fazendo sempre a mesma coisa. Então, toda vez que vai se implementar uma mudança, mapeamos o processo, vimos as desconexões, entendemos que temos que mudar. Agora mesmo, estamos preparando uma mudança em 2 áreas operacionais nossas aqui, do modelo de atendimento no sentido de execução, e uma delas é a implementação da ampliação, porque nós já testamos e vimos que tem sucesso. Como é que a gente faz? Tem que engajar o time. Para tu engajar o time, tu tem que realmente ter um placar que envolva ele. Eles têm que sentir. Então, aí as metáforas esportivas são as melhores, né? Porque estamos elaborando um placar aonde nós vamos mostrar o que nós atingimos dentro do prazo, em cada uma das posições, em cada uma das pessoas e daquela área como um todo, e quantos a gente não atingiu. E por que a gente não atingiu? Muitas vezes são fatores externos à execução. O cliente não mandou, o cliente não fez, tinha um feriado na cidade, e tal, que pode acontecer situações mas justifica lá. Né? Então, criando um placar envolvendo, estou vendo que eu estou ganhando, estou sentindo mudança. E aí tu começa a medir, dia 1, como é que foi meu placar, dia 2, como é que foi, dia 3, e tu vai vendo que tu está crescendo, vai vendo que vai ter melhoria. Então tu começa a ter pessoas favoráveis, porque sempre em toda implementação de mudança tu tem 3 possibilidades. Uma são os pessimistas, as pessoas que não acreditam que vão dar certo, os que são os potenciais, olha, não sabem ainda se vão, mas se engajar, eles vão correr junto, e tu tem os modelos, que são os aderentes e viram um modelo para os outros. Então, o segredo é tu encontrar os modelos e transformar eles nos motivadores, nos promotores daquela mudança, no sucesso que está trazendo, para ele principalmente, porque a mudança tem que ter um efeito prático para ele. Bom, isso aqui eu estou fazendo, fui 100% adepto e está me trazendo tantas melhorias na minha execução do dia a dia e me facilitando e me diminuindo o retrabalho XYZ. E aí os potenciais pulam do lado do muro dos modelos e começam a modelar aquele resultado. Os pessimistas vão fazer o mesmo caminho, com um pouco mais de morosidade, mas vão chegar lá. Então sempre temos 3 grupos principais onde encaixa. Mas o segredo, ao meu ver, da mudança é que ela primeiramente não pode ser top-down.
ela tem que ter as pessoas engajadas, fazendo a promoção desse movimento dentro. E aí, como faz isso e como é que elas vão ver se está dando resultado? Ter um placar. Estabelecendo um placar para que elas possam ver. Então, a gente tem dentro da empresa um hábito e para tudo fazer um BI para mostrar a evolução, acompanhar. Então, está se criando um BI para fazer exatamente a medição diária dos SLAs de cada posição que estão sendo positivos e atendidos dentro do prazo, os que não estão, e aí qual o percentual eu estou atingindo. E aí, ao mesmo tempo, tu vai ver quantas microtarefas ou subtarefas da principal do teu porque cada um vai ter uma medição. Então, hoje, tu vai ter uma noção clara. Pô, eu fiz um placar de 150 a 3. Pô, mas eu nem sabia que eu fazia 150 atividades diferentes, porque, de novo, foi automático. E a gente não dá valor. Só que essa pequena subtarefa não executada, ela pode gerar uma RNC lá na frente no resultado final. Então, como faz para engajar isso? Desta forma. E a segunda, corresponsabilidade. Né? Eu tenho responsabilidade comigo. Só que, como eu disse, todas as atividades dependem para os futuros. Apresenta para todo mundo é participativo, entende como é que vai ser o processo, como vai acontecer, e a Larissa não executando o SLA dela dentro do prazo, ou não executando a tarefa dela, automaticamente o Gabriel, que está na sequência, não vai atingir o dele, por sua vez, e assim a gente vai desenvolvendo uma reação em cadeia negativa. Mas eu tenho o lado inverso, eu forço um círculo virtuoso, porque esse grupo vai estar fechado. Se eles tiverem os promotores, os modelos, né, fechando, todo mundo vai querer participar de um grupo que está ganhando. Então, volto, um pouco do sucesso de uma mudança é tu ter bons promotores que estão junto executando. Né? Então, normalmente, quando tu quer entrar para um time de sucesso, seja numa academia, seja financeiro, seja onde for, tu vai buscar pessoas próximas daquele teu objetivo e automaticamente tu vai começar a conversar e ver as mudanças que eles fazem no seu dia a dia que vão fazer atingir aquele resultado. É a mesma coisa que a gente tem que implementar nas mudanças. E aí, um pouco de como fazer, testa pequeno, errou, melhor de tudo erra logo, vê as melhorias, corrige logo, implementa a melhoria de novo em cima daquela mudança e a gente vai escalando em cima disso. Então, testar modelos rápidos para que a gente tenha mudanças rápidas, deu certo naquela micro área, expande para outras áreas da empresa, modelos similares. Muito bom, muito bom. E aí, Gabriel, só concluindo, tem rádio corredor. Deu certo ali, antes de tu pensar e apresentar, todo mundo já falou que deu certo. Já, é verdade. Mas o objetivo isso aí. No exemplo, né? Sim, o exemplo arrasta, né? Isso aí. E tu trouxe aqui várias práticas de avaliação da eficácia dos processos, né? Tu falou as RNCs contribuem para isso, os BIs contribuem para isso. E tem mais alguma coisa que é feito para avaliar a eficácia dos processos? É checado por um tempo? É diante de alguma mudança? Enfim. Nós temos focado muito nas SLAs e nas RNCs. Então, as RNCs são erros dos procedimentos, né? Uma SLA necessariamente não vai virar uma RNC, né? Porque, de novo, a gente busca o modelo perfeição, o modelo ideal da entrega. Para a 3S. Para o cliente, normalmente, se ele me pedir em 7 dias, eu vou tentar fazer em 5, porque eu tenho uma gordura de cobertura ali para não entrar em problema com ele. Então, esse é o objetivo principal. Quanto melhor eu atingir as minhas SLAs, maior margem eu vou ter de acerto na sequência e muito menor interferência ou incorrência de uma RNC. Então, hoje, os principais, até para não ter uma série de controles, quantas RNCs eu estou recebendo para que eu possa corrigir aquele procedimento, quantas SLAs eu estou atingindo no prazo, e os que eu não estou atingindo, por que eu não estou atingindo, se é falta de ferramenta, se é falta de suporte à tecnologia, se é falta de melhoria no procedimento. Então, daí tu vai mapeando, não, são fatores que estão além do nosso controle. E aí, claro, algumas práticas de melhorias tecnológicas, né, como checagens automáticas, que vão me possibilitar também diminuir o meu trabalho em cima daquilo ali e vão otimizar mais o meu tempo, né? Muito bom. E, Gabriel, tu falou também tô fazendo as perguntas aqui em cima do que tu disse, né? Como é que tudo que você disser poderá ser usado a seu favor nesse caso, né? Poderá e será, né? Tu falou de vários ciclos de mapeamento de processos que já aconteceram dentro da 3S. E como é feito para que isso aconteça dessa forma cultural, como né? Essa avaliação dos processos, esse estímulo de cuidar dos processos, né? Para otimizar as entregas. Isso está dentro de um dos valores, né? O comprometimento e crescimento, né? Tu não vai crescer, tu não vai expandir, tu não vai crescer se tu não tiver mudanças e sair da tua zona de conforto. Então,
todo ano no Lucas fizemos algumas reflexões, né, da onde a gente chegou nesse ano, o que a gente evoluiu, e muitas vezes a gente não imaginava, olhando para trás há 360 dias, que a gente está nesse momento agora, né? Então tem muita mudança envolvida, então assim, as pessoas sabem que vai ter muito trabalho, sabe que vai ter muitos desafios, e sabe que o nosso papel, daí como CEO, e não como diretor de operações, mas como CEO, é nós tirarmos as pessoas da zona de conforto. Nós temos que colocá-las todas na zona de conforto, que é ali onde nós vamos ter, né, encontrar o nosso propósito, né, que é transformar a vida de todas as pessoas, clientes e fornecedores, através das nossas soluções. Então, se eu quero crescer e a 3S me possibilita isso, eu vou precisar que ela me tire dessa zona de conforto. Então, faz parte do nosso processo de valorização, de valores mesmo, né, nós tirarmos as pessoas da zona de conforto. Faz parte de tirar todo mundo para que a gente tenha a possibilidade de continuar crescendo. Senão, não temos braços sozinhos, né, nem eu, nem o Lucas, muito menos só os líderes, precisamos de todo mundo fazendo força para sair dessa zona e ir para uma zona maior de crescimento e expandir o que é a 3S hoje e entregar soluções maiores. Então, sim, precisamos que todo mundo esteja acostumado com o incômodo, né, de se colocar à prova, de buscar soluções inovadoras, de fazer benchmark com outras empresas da área, do segmento, ou concorrentes, ou empresas totalmente terceirizadas. Eu faço muito benchmark com o sistema bancário, porque eles estão conseguindo otimizar muitas atividades, então tem bastante sinergia, alguma forma de pensar na forma que eles executam com o que a gente pode implementar dentro da 3S. Muito bom. E tu falou aqui da história disso, né, de engajar as pessoas, e a gente vê muitas pessoas dentro do grupo que hoje são líderes, diretores, que já estão tu falou, né, 11 anos, mas tem gente que já está aqui há 7, a 8 anos, que cresceu, estava lá no começo, engajado com o projeto, cresceu enquanto pessoa e enquanto profissional, né, tem longas trajetórias aqui, isso é bem legal também. Isso executa um planejamento estratégico do grupo. Beleza, subdivide ele, comercial, operacional, financeiro, dentro dessas 3 áreas, beleza. Aí o que eu preciso? O que são as pessoas? Qual é o desafio para a próxima vez? O que o Gabriel agora na nova posição? Fiz um PDI novo para mim, né, externo, né, a gente teve o Vanderlei fazendo. O que o Gabriel precisa nessa nova posição que ele precisa desenvolver? A mesma coisa com as pessoas que estão trabalhando comigo. Qual o novo PDI a partir desse novo desafio de 2023 para 2024, o que a gente quer fazer? Vai ter um PDI novo, que provavelmente ela vai ter outras competências, outras skills que ela vai precisar adquirir. Então, queremos e buscamos muito desenvolver as pessoas, porque são a razão do nosso negócio. A gente é serviço, e serviço não é nem no core, é na veia mesmo, né? A gente sempre pensa, nossa cabeça pensa como serviço, e serviço são pessoas. Somos todos nós que acordamos todo dia para fazer o que nós fazemos. Então, muito disso é realmente pensar como fazer melhor, se incomodar, buscar correções e realmente temos muita felicidade em ter tantas pessoas e muitas pessoas há bastante tempo conosco que nos ajudam muito. Baita conteúdo, hein, Gabriel? Rapaz, quem ouvir esse podcast aí, ó, tá munido de muito insight aí, muito benchmarking de valor. E tem alguma coisa que a gente não falou, já se encaminhando para o final, né, Gabriel, que tu gostaria ainda de falar sobre os processos ou sobre a 3S, aproveitando que esse é o último episódio da trilha que foi construída junto com a 3S falando de processos. Olha, a gente abordou as principais áreas que compõem o que nós temos hoje, mas eu acho que todas elas caminham juntas, né? Comercial, parte de processos comerciais, a parte de processos com pessoas e gestão, e a parte de pessoas dentro dos nossos processos. Mas todos eles, é importante que o que tem de segredo, todos eles participam do negócio como um todo. A gente tem feito bastante trabalho de difundir o que é o negócio da 3S, quais os negócios que tem na 3S, como a gente pode impactar com outras soluções que o cliente não está usando. Então, assim, as pessoas, parte de gente de gestão tem que ir dentro do negócio, parte de tecnologia tem dentro do negócio, parte comercial tem dentro do negócio e como executa o negócio. Então, parte operacional, né, o mote de um outro ano era somos todos vendedores. Parte operacional, normalmente são pessoas de back-office. Cara, mas todo mundo aqui é vendedor. O Lucas falou isso, somos 200 vendedores. Todo mundo faz venda. Porque eu estou fazendo uma venda minha, né? Eu sou o Gabriel da 3S. Meu nome é Gabriel, mas o meu sobrenome é 3S. Então eu estou vendendo primeiro a minha imagem, primeiro o meu nome, para depois vender a 3S. Então isso, eu entendo que assim, a gente tem que difundir cada vez mais o que são todos os valores da empresa, mas tudo que a gente tem de valor a mais, que é como a gente faz o negócio, como a gente trata as pessoas, qual a nossa relação com nossos colegas, com nossos concorrentes,
com os fornecedores, sempre buscando, né, manter uma idoneidade, e isso sim transforma. Então, acho que muito entender, todo mundo entendendo que é um negócio, onde está inserido, buscar mais, difundir essa cultura, né, códigos de éticas que são importantes, né, para a gente estou com dúvida, o que código ético me diz nessa condição aqui? Não tem entrada para o comitê, para a gente manter toda a idoneidade que se preza. Então, assim, o que mais? O 3S implementa ações e busca ouvir todo mundo o mais rápido possível, implementar as ações, sejam elas para melhoria do ambiente, melhoria de processo, melhoria de tração de negócio, a gente tenta ouvir e implementar soluções. Então, ouvir as pessoas é fundamental e é uma dinâmica que, na minha posição e do Lucas, a gente tem feito cada vez mais, abrindo mais espaço para que a gente tenha condições de ouvir mais todo mundo, né, e não apenas, talvez, as pessoas que estão, né, no grupo de liderança, que a gente acaba tendo mais contato, mas todo mundo, conversar com todo mundo, o que eu posso estar ajudando no teu dia a dia, que vai facilitar. Então, desde, preciso de mais uma pessoa para me ajudar na área na parte de limpeza, na área no Hamburgo, vamos lá, porque realmente tem razão, temos que trazer mais pessoas para ajudar, porque não precisa sobrecarregar quem é que seja, porque a gente tem a oportunidade de estar melhorando aquele ambiente, aquela pessoa é uma fã da 3S. Então, preciso de pessoas fãs em todas as áreas, porque a 3S é muito mais do que uma companhia, ela é um meio de transformar a vida de todo mundo que está aqui dentro. Então, esse é o sentimento que a gente sempre tenta passar para todo mundo. Então, se eu quero transformar minha vida, eu gostaria de poder dizer, eu transformei a vida de 200 pessoas nesse ano, para melhor, e através da 3S. Que bonito, que legal, Gabriel. É muito especial. Chega a arrepiar, de verdade. E eu posso falar, porque eu estou falando, né? Não quero dar spoiler, mas eu estou dentro do negócio. E, de fato, é dessa forma como o Lucas e o Gabriel trabalham, todos os dias, incansavelmente, com todas as pessoas, né? O mesmo tratamento. E, de fato, temos muitos desafios, mas muitos fãs internos, né? Muitos clientes internos que são fãs da marca 3S, que é composta por todas as pessoas que passam por aqui, né? Todo mundo deixa o seu nome, deixa o seu tijolinho na parede, né? Tem uma história muito bonita com muita gente que já passou, que não é parte do grupo, outros que foram, que voltaram, e todos que estão aqui, então valorizo muito. E não, quando eu falo eu e o Lucas, principalmente, né? Porque tem essa história dos 12 anos completos, a gente valoriza muito todo mundo que já passou, contribuiu, porque para fazer o que a 3S é hoje, chegar no patamar que está, e principalmente são base, né, para que a gente possa querer alçar voos maiores, que é o nosso objetivo, a nossa visão. Muito bom. E, Gabriel, para a gente encerrar, eu sei que tu é mais discreto nas redes sociais, mas se tu quiser deixar teus contatos ou como as pessoas te encontram, já talvez buscar para um benchmarking. Pois é. Por enquanto, está um pouco na minha meta pessoal, abrir um pouco mais a minha comunicação com todo mundo. Eu sou o cara do back-office, já estive um pouco mais no front, já participei da área comercial, já faz uns bons anos, né? Sou o cara de família, assim chamar, né? Minha esposa diz que eu tento ser o equilibrista, né? Equilibrar a família, saúde, os negócios, tudo. Então, estou sempre com os pratinhos tentando girar para que nenhum caia. Mas pode me encontrar no LinkedIn, no Instagram, @GabrielSpor86 no Instagram. Tenho buscado cada vez mais, a partir desse segundo semestre, ser mais ativo no LinkedIn. Eu sou um pouquinho mais, mas eu tento fazer, eu tenho basicamente Instagram e o LinkedIn, então são as duas redes que vão poder me encontrar, além de, obviamente, os canais da 3S podem chegar até mim. Perfeito, Gabriel. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma honra aí a gente ter conseguido encaixar essa agenda atribulada aí para bater essa conversa. Foi muito especial. Espero não, tenho certeza, na verdade, que quem tiver a oportunidade de ouvir no Spotify ou assistir também no YouTube vai ter insights aí de alto valor, e compartilhem com outras pessoas. Enfim, mesmo fora da área de comércio exterior, tem insights muito bons aqui para quem está passando por desafios operacionais. Obrigado, Larissa. Quero agradecer a oportunidade da gente conversar, né? Agradecer o excelente trabalho que tem feito no Conversa Nela, tenho escutado todos. Feliz de ouvir bastante do que é a 3S, ouvir por ti, né, falando, mas também pela Andressa e pelo Lucas, e os demais todos que já passaram, agrega muito, é um baita canal para a gente poder estar absorvendo um conhecimento, muitas vezes os deslocamentos, né, que faz parte da vida de todo dia, e eu tenho visto eles no YouTube, então aproveito e ver, não no Spotify, eu vejo a gravação, eu gosto de ver isso, e parabenizar, e que tenha cada vez mais sucesso conosco nessa jornada, né, e leve a 3S
a voos mais altos ainda, né? Daqui a pouco Isso aí. podemos chegar na Lua, né? Quem sabe? Podemos e vamos, com toda certeza, com toda essa força que temos aqui dentro, de pessoas, de tecnologia, de processo, a gente consegue. Maravilha. Então, tá. Obrigado. Obrigada. Tá me esperando na janela,